Bom, acabamos o bloco com o zero conditional, né? O bloco anterior. Agora, se nós estamos no zero, nós vamos passar para o first conditional, né? Então, se no zero conditional nós usamos o presente para falar, somente o presente para falar de fatos e situações reais, gerais, né? No cotidiano, o first conditional, nós também vamos usar o presente, porém com uma introdução do futuro na oração principal, tá? Então, eu vou ler aí a descrição da explicação. O type 1 conditional, né? O first conditional, eu estou misturando os termos para vocês se acostumarem, porque aí, dependendo da gramática que vocês usarem em casa ou consultar, tem nomes diferentes, né? Mas que ambos dizem e falam a mesma coisa, tá? Então, o type 1 conditional é utilizado para fazer referência ao presente ou futuro quando a situação é real, tá? Esse tipo de condicional indica uma condição possível e seu resultado é provável, né? Então, novamente, nós estamos falando de coisas reais, porém, de coisas também, já que nós estamos incluindo o futuro, de coisas que são prováveis justamente por uma condição real de acontecer no futuro, tá? Nessas frases, a oração if permanece no simple present, né? A conditional sentence a gente coloca no presente, tá? Enquanto a oração principal se encontra no simple future, né? Que é o uso também do will, indicando o futuro, ok? Na oração principal. Pensando sempre que a oração principal, ela tá, né, interligada com a condição, e nesse caso aqui, ela é real e provável que aconteça diante desse fato aqui, da oração condicional, ok? Então, if this thing happens, that thing will happen. Se isso acontece, né, isso vai acontecer. Então, dois exemplos aqui que eu coloquei para vocês. O primeiro é, if you don't hurry, you miss the train. Então, se você não se apressar, você vai perder o trem, tá? Então, olha a condição aqui no uso do simple present. Percebam que está no presente, né? Negativo. If you don't hurry, you will miss the train. E aí, o uso do simple future na main clause com o uso do will, né? Por que que é real, gente, a consequência aqui? Né? Porque a gente está falando de probabilidade, coisas que são muito prováveis que aconteça, tá? Então, por isso aí o uso do simple future. Também quem não, né? Lembrando que a regrinha é o will e o verbo normal. You miss the train, ok? O segundo exemplo é if it rains, se chover, né? You get wet. Então, aqui, novamente, o uso do simple present na oração condicional, ou seja, no presente. E a consequência, né? A main clause, a oração principal, vem com o uso de will. You will get wet, né? Então, se chover, você vai se molhar. E aí, ó, o uso do will de will get, ok? Dependendo do sentido da frase também, né? Do que, para quem lembra das aulas do futuro, há a possibilidade do uso também do going to. Lembra que a gente usa o going to para plans, né? Para planos. Então, se quem também tiver dificuldade em relação ao emprego do futuro, é interessante dar uma revisada nesse tópico gramatical, ok? Bom, então o first conditional é só lembrar dessa estrutura. Presente na oração condicional, né? E o futuro na oração principal, né? Para falar de coisas que são reais, de coisas que são prováveis que aconteça, né? Diante da condição que se apresenta, ok? Então, a first conditional é isso. Simple present e simple future, ok? Bom, nós podemos entrar agora no second condition. Conditional. Oops. Second conditional. Então,
O type 2 conditional é utilizado para fazer referência a um período de tempo que pode ser agora ou a qualquer momento. E a uma situação que seja irreal, ou seja, ela é oposta ao first conditional, que nós estamos falando de coisas prováveis, né, de coisas que são reais. Então, aqui no second e pode ser a qualquer momento, justamente porque ela é irreal. Essas frases não são baseadas em nenhum fato. A condicional tipo 2 é empregada para indicar uma condição hipotética e seu resultado provável. Então, aqui a gente está falando de imaginary situations, situações imaginárias, tá? A gente está falando, entrando no mundo das ideias, das hipóteses, tá? Do irreal. Lembra lá do nosso balãozinho, né? Então, aqui é quando a gente deseja alguma coisa, quando a gente pensa que aquilo pode acontecer, né? Ou que a gente gostaria que acontecesse, tá? Então, vou sublinhar, vou deixar highlighted aqui, irreal, para vocês guardarem essas palavras, hipotética, ok? E seu resultado provável, tá? Nessas orações, a oração if utiliza o simple past e a oração principal permanece no present conditional. Bom, então, lembram que na first conditional a gente usa o simple present na condição, aqui nós vamos usar o simple past, justamente porque ele é irreal, tá? Então, a estrutura é o if mais o simple past. Então, if this thing happened, ok? That thing would happen. Não tenho certeza de que isso vai acontecer. Ou estaria acontecendo, tá? Percebam que na second conditional a gente tem agora a introdução, né, do modal verb would, que é a palavra, né? Que nós vamos chamar de present conditional, porque nós vamos usar o would mais o verbo no presente, tá? Então, eu tenho 3 exemplos aí para falar de hipóteses de coisas irreais. If you went to bed earlier, you wouldn't be so tired, or would not be so tired, ok? Então, se você tivesse ido para a cama mais cedo, né, você não estaria tão cansado, né? Percebam que essa consequência na oração principal, a gente está falando no presente, né? E que essa primeira parte aí, que é do if, que é a condição, ela é apenas uma hipótese, tá? O terceiro exemplo, o segundo exemplo, sorry. If it rained, you would get wet. Então, se chovesse, você se molharia, tá? Então, novamente, aqui o uso do simple past. Olha o acréscimo do ed aqui para marcar. It rained, you would get wet. E o would, o nosso present conditional aqui marcado pelo modal verb would, né? É interessante, para ficar mais fácil na hora de lembrar, nos exercícios, ou se cair no vestibular, associar as palavras aos nomes, né? Então, por exemplo, se no first conditional a gente tem o presente, né? A gente vai lembrar do will. Então, first, will, situações reais. Second conditional, situações irreais, hipotéticas. Simple past e would. Então, se no first conditional a gente usa will na oração principal, na second conditional a gente vai usar would para falar do nosso present conditional, ok? Terceiro e último exemplo, if I spoke Italian, I would be working in Italy, né? Então, se eu falasse italiano, eu, né, poderia estar trabalhando na Itália. Então, vejam que essas situações aqui, elas são hipotéticas e elas, de fato, não aconteceram, ou, né, são irreais mesmo, né? Marcado pelo uso aqui do simple past sempre, tá? Quando a gente falar de second conditional, a gente tem que usar o passado. Para usar o passado, assim como eu falei nas outras explicações também,
Quem ainda tem um pouco de dificuldade no uso do Simple Past, é interessante, né, rever aquela tabelinha, que é a segunda, né, dos verbos irregulares, para poder fazer o uso correto, inclusive na estrutura do conditional, né? Então, para os verbos regulares tem a regra, né, de acrescentar o D, ou o ED, ou IED, interessante rever, e para os verbos irregulares, né, voltar um pouquinho e checar lá a segunda lista, que a gente chama de past simple, para fazer uso do passado, tá? A gente conjugar os verbos corretamente, tá? E no caso da oração principal do second conditional, é lembrar do nosso present conditional, que é marcado pelo would, né? E o verbo permanece no presente, tá? Nós não fazemos alteração do verbo após o modal would, ele fica no presente, tá? Então, revendo aqui, first conditional real, né? Vamos enfatizar. Oops, sorry. Né? Eu tô fazendo só ajudando para vocês associarem. E a gente vai usar o will, né? Então, presente mais a introdução do futuro na oração principal, tá? E na second conditional a gente está falando de irreal. Porque a gente está falando de hipóteses, de imaginação, tá? Não de fatos. Não tem base em fatos quando a gente usa o second. Por isso que a gente faz uso aqui, não do presente, mas sim do simple past, mais would. Então, tem que lembrar da palavrinha would quando a gente fala de second conditional, ok? Bom, no próximo bloco nós vamos entrar com a third conditional, tá? Fica um pouquinho mais complexa, porque a gente vai usar uma outra estrutura, né, que não é o simple past, mas eu vou explicar como nós vamos empregar e o que ele expressa também, tá bom? Espero que vocês estejam acompanhando aí. Ao final também nós vamos ter mais exemplos, e aí acredito que fique mais claro, ok?